sou a Luca Franca, faço parte da Coeira Feminista Instituto e hoje a gente está lançando a campanha Tarcísio Inimigo das Mulheres, porque durante esses últimos 4 anos o que a gente viu ao se debruçar com orçamento, com dados, foi um completo desmonte e descaso com as nossas vidas no estado inteiro de São Paulo. E é por isso que o movimento feminista se juntou, Estamos com companheiras de diversos movimentos sociais dentro da campanha para juntas apresentar por que esse cara é nosso inimigo. Oi. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, nesse primeiro momento a gente vai apresentar os diagnósticos que durante essas semanas todas de preparação da nossa campanha nós levantamos e que vai estar depois tudo nos materiais que a Maju, a Julinha, vai apresentar. Você baixa para mim, por favor, Alex? Enquanto ela está baixando, eu quero dizer o quanto é emocionante ver todas essas companheiras aqui juntas e provando o quanto o nosso movimento, o movimento das mulheres, de forma unificada, ele é potente e ele sim muda a história, ele muda a disputa política e tal. É muito emocionante. Então vamos lá, olha só. Em São Paulo, nós somos a maioria absoluta. Somos 51% daqui da população. Destes, 31% são mulheres negras. Ou seja, o Tarcísio é inimigo das mulheres, mas prioritariamente é inimigo das mulheres negras, porque quando a gente vai ver os outros dados, somos nós que acabamos morrendo mais. Somos 23,2 milhões de mulheres, e isso demonstra que investir nas mulheres é investir na vida do Estado, é investir no processo de que aqui pode ser um lugar melhor para morar efetivamente, porque garantir os serviços que as nossas filhas, que as nossas sobrinhas e afins precisam, é garantir a nossa vida. Você passa de novo, Alex, por favor? E aí, levando em conta esse nosso dado do que é o contingente de mulheres da cidade do estado de São Paulo, a gente vai olhar para o que o Tarcísio tem feito nesses últimos 4 anos, A gente não está aqui apenas para fazer a campanha do Tarcísio Inimigo das Mulheres e tal, porque a gente já tem um posicionamento sobre. A gente levantou o porquê isso se lastreia. O Tarcísio reduziu a verba da Secretaria de Política para as Mulheres para 2025 em 54,4%. Desde que se iniciou a gestão, a verba está contingenciada, ou seja, não posso ir lá e fazer o investimento necessário porque eu preciso que isso seja liberado, eu preciso que isso vire uma grande burocracia. E aí, desse tempo, ele investiu na pasta de mulheres 4,6 milhões. Nós somos 23 milhões. E ele só investiu 4,6 milhões de reais para garantir as nossas vidas. Isso equivale a ter gasto 0,18 centavos para cada uma das mulheres do Estado ao longo desses anos todos. E o que a gente faz quando a gente está acolhendo uma mulher em situação de violência? O que a gente faz com 0,18 centavos nisso? Quando a gente está pensando nas nossas filhas que estão indo para a escola, só uma passagem de ônibus é muito mais do que isso. E é isso que ele gasta para garantir as nossas vidas. E aí, vem os dados gritantes, Só em 2024 foram 266 mulheres assassinadas no nosso estado. Só nos meses agora, de janeiro a abril, foram 107 casos de feminicídio no estado de São Paulo. Nós temos 645 municípios em todo o estado. Nós só temos 141 delegacias para mulher. Mas mais do que isso, porque a gente sabe que para garantir a vida das mulheres não é só ter ali a delegacia. A gente precisa de uma série de outros equipamentos
para poder acolher, para poder fazer a garantia de medidas protetivas, para poder garantir todo o processo de vida das mulheres. Em São Paulo, nós temos 46 casas-abrigos cofinanciadas. Nenhuma delas é direta do estado de São Paulo. 46 casas-abrigo para 645 municípios, para 23 milhões de mulheres. Aqui está dado o porquê ele é nosso inimigo. Aqui está dado de que ele não se importa com as nossas vidas. E se não se importa com as nossas vidas, é nosso inimigo. Vai. Além disso, no primeiro semestre de 2026, nós tivemos a notificação de 2.942 estupros de vulneráveis, né? A gente tem, além do desmonte do Hospital da Mulher aqui, a gente tem uma série de barreiras legais para o acesso dessas crianças e adolescentes ao aborto legal e seguro. Isso tem sido efetivamente um problema no estado de São Paulo. Além de que a gente foi buscar e a gente tem casos noticiados em diversas maternidades do estado de São Paulo de violência obstétrica que estão sendo investigadas e denunciadas. Então, não cuida das mulheres do ponto de vista de proteção da violência, de garantir espaços e equipamentos para a violência, e a parte da saúde, a parte do acolhimento também nesse espaço, ele também não existe. Então, ele é inimigo das mulheres, ele é inimigo da saúde, e a gente vai casando esse processo porque justamente para a gente ser a maioria. Passa a próxima. E aí a gente vem para a educação. A gente está aqui na POESP, os dados que eu vou apresentar aqui para as companheiras da educação já são muito conhecidos, mas ele cortou o orçamento mínimo da educação de 30% para 25%. É importante a gente lembrar que a maioria da categoria da educação é uma categoria de mulheres, e na hora que ele faz esse corte de orçamento, ele vai incidir direto nas famílias dessas mulheres, né, que muitas vezes já estão lidando com dupla, tripla jornada de trabalho por como o Estado patriarcal se desenvolve. Além disso, a gente tem, dentro das escolas, enfrentado, em 2023, vocês verificaram, a gente teve alguns ataques contra escolas e afins, e que já há dados e relatórios afins que demonstram a relação disso com comunidades misóginas, né? E ele não apresentou nenhuma saída para isso. A saída dele para isso foi colocar PM dentro da escola, ao invés de olhar para o problema efetivamente do extremismo e da machosfera cooptando os meninos mais jovens. E também aplicando a escola cívico-militar, que seleciona os alunos com as fardas, mas não vão, por se manter no status quo, não vão apresentar nenhuma saída para as meninas que estão ali poderem denunciar assédios que elas também vivem no seu espaço escolar ou até mesmo nas suas casas. E a gente sabe que o posto de saúde e a escola são lugares onde a gente consegue treinar o que a gente está ouvindo para entender se aquela criança, se aquela adolescente está em uma casa que tem violência doméstica, que está sofrendo alguma coisa e precisa desse acolhimento, né? Quando a gente ignora isso, a gente está deixando milhares de meninas sem nenhum acolhimento também. Pode passar? E aí a gente vem para a privatização. Ah, mas não é só mulheres. A privatização que o Tarcísio coloca afeta as nossas vidas, né? A privatização da Sabesp, por exemplo, já projeta um aumento de 6,11% em 2026 das contas de água, né? E a falta de abastecimento em vários lugares do nosso estado. E aí, quem é responsável por fazer comida? Quem é responsável por lavar roupa? Quem é que fica já sobrecarregado, não sabendo quando a água vai voltar e com a conta aumentando, né? Num estado onde a gente tem diferenças salariais brutais entre homens e mulheres. Quem é que fica preocupado com isso? Eu estou numa briga com a Sabesp porque eu estou com 3 contas gigantescas que não conferem. Mas se a gente for levantar aqui, qualquer uma de nós também está enfrentando algum problema
com essa privatização. Quando a gente vê... E aí, a gente precisa lembrar justamente do que eu estava falando. A gente recebe menos. E em São Paulo, este governo, que é a favor da escala 5x1, não esconde isso. Nós temos, no estado de São Paulo, um salário que é 21,6% menor do que dos homens. Então você privatiza os serviços ficam mais caros, a gente não tem acolhimento, a gente tem 0,18% do orçamento para cuidar das nossas vidas e o nosso salário ainda é menor dentro do estado. E aí quando a gente vai para os transportes, bem, quem usa o transporte público também somos nós. E a gente vê, quando a gente anda no metrô, quando a gente anda no ônibus, está abarrotado de gente. O que isso significa? Significa crime de oportunidade. Por quê? É levar uma encoxada, é ter que muitas vezes lidar com gracejos e afins que poderiam ser evitados se tivesse investimento no transporte público. Por quê? Porque o Tarcísio, ele repassou para as concessionárias dos serviços de metrô e trem até 2 bilhões de reais. Olha só, pagando para a iniciativa privada 2 bilhões de reais e para as mulheres 4,6 milhões. Olha a discrepância, né? E o transporte público, o metrô, que ainda não foi privatizado, ele só investiu 460 milhões. E a gente que fica lá dentro como uma sardinha, podendo efetivamente ser vítima de uma violência, de um achacamento que for. E aí, esse é o panorama que nós, da campanha Tarcísio Inimigo das Mulheres, colocamos de que por que essa campanha é necessária, por que essa campanha é importante, por que a gente precisa conversar em cada um dos territórios e afins, porque os dados, eles não mentem. O orçamento não mente, o que interfere na vida das mulheres não mente. O Tarcísio é inimigo das mulheres.